Olá, fera! Esse é mais um vídeo do Cobertura Máxima, GGE e Gimbal. Agora rumo às provas da UPE. Hoje eu converso com o professor Kleber, que vai dar as dicas da prova de matemática. Muito obrigado, professor, por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Isso aí, Diego. Vamos bater um papo aí um pouco sobre como é a prova da UPE, diferenciá-la em relação ao Enem, para deixar o fera tranquilo aí, para poder detonar com certeza mais uma vez nessa prova. O que a gente nota? A prova da UPE nos últimos anos ela vem tendo uma tendência de adotar o estilo do Enem, né? De ter uma contextualização maior, né? Apesar do quantitativo ser bem menor, são 20 questões, a do Enem são 45, né? São 20 questões de matemática, mas tem essa tendência de ter essa contextualização, essa, digamos assim, aplicação mais em cotidiano e tecnologia, né? Mas ela é uma prova que exige mais conhecimento técnico do aluno, digamos assim, ele tem que saber mais de matemática mesmo para poder, né, ter um sucesso maior na prova. Uma prova muito bem elaborada, os conteúdos são muito bem distribuídos, né? Tanto da álgebra, da geometria, da parte de matemática básica. Uma prova muito bem feita, uma prova muito bonita. Então a prova da UPE, né, ela sempre vem aí premiar um aluno que estuda, né? E essa é a diferença, a diferença mais, assim, basicamente é essa. Ela exige um pouco mais não, ela exige mais do aluno em relação ao conhecimento técnico propriamente dito. Apesar de haver essa contextualização que vem acontecendo mais nos últimos anos. Mas tem questões também que não são contextualizadas, né? Como no Enem também tem, mas uma grande parte assim, das questões do Enem são contextualizadas. E a UPE faz um misto legal aí desses assuntos. E uma característica também interessante que ela tem da prova é que ela consegue misturar, né, 2, 3 assuntos numa mesma questão. O Enem faz isso, só que a UPE ela consegue fazer isso de uma forma mais interessante. Então, como eu estou falando, ela exige propriedades de conhecimentos mais aprofundados, digamos, do que a prova do Enem. Entendeu, Diego? E quais são os assuntos então, mais recorrentes da prova? Vê só, o que a gente sempre nota. Probabilidade é aquele assunto, Diego, que vem caindo nos últimos anos em todas as provas. Seriado 1, seriado 2, seriado 3, né? Tradicional, o Enem. Então, probabilidade é aquele assunto que o aluno não pode deixar de estudar, né? E ele vem caindo sempre também nas últimas provas, como a gente falou aqui da UPE. Então é um assunto interessante. Pegando o gancho nisso daí, a porcentagem pode vir também na própria probabilidade ou misturada nas outras questões. Então, a probabilidade ele tem que estudar, a porcentagem ele tem que estudar. Na geometria espacial, os sólidos, né, tem uma tendência de cair algum corpo redondo, né, que seria o cone, o cilindro, a esfera, mas probabilidade nessa parte espacial ele gosta também de trabalhar com os corpos redondos. E ele coloca também, às vezes, um prisma, né, para poder brincar, seccionar o prisma e tal. Ela gosta de uma questãozinha diferente de geometria espacial, fazendo um corte, fazendo alguma coisa desse tipo. Na parte de plano, a gente poderia falar de triângulos e áreas. Sempre cai uma questãozinha legal de áreas aí. De álgebra, vamos lá, puxar, funções principais de primeiro grau e segundo grau, onde aí ele pode misturar também com geometria, brincar com o máximo, com o mínimo, né? Então é uma parte que o aluno pode, né, deve dar uma atenção legal. É engraçado que a prova da UPE, antes ela tinha... Engraçado que isso era nas questões iniciais, né? Você notava probleminhas em geral, né? Então, assim, é um probleminha que poderia vir algo que o cara resolvesse montando simplesmente a equação do primeiro grau ou uma equação do segundo grau, e nesse probleminha ele poderia misturar alguma coisa de geometria, alguma coisa de IPA. E esses probleminhas eles continuam presentes aí na prova, né? E a prova do ano passado mesmo, ela começou com uns 2 probleminhas interessantes, onde com uma equaçãozinha, ou se ele notasse um certo padrão, numa sequência, ele conseguiria montar, que vai exigir do aluno aquele conhecimento geral, digamos assim, né? Que o Enem exige. Então sempre tem esses probleminhas que misturam 1, 2, 3 assuntos, né? Como eu já tinha falado, que tem essa tendência da prova da UPE. Geometria analítica, outra coisa que vale a pena dar uma olhada, sempre tem a questãozinha de retas ou circunferência. É aquela parte que eu digo onde o Enem exige mais, o Enem não, a UPE exige mais em relação ao Enem, né? Então, por exemplo, você encontra a questão de geometria analítica no Enem, de verdade, todas as disciplinas que vão cair na prova da UPE. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!